Olá, filhinhos! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para a nossa aula de verbo de ação. Lembrando antes que a nossa aula sobre verbo de ligação já está aqui, vai aparecer aqui em algum lugar um card, vai colocar na descrição do vídeo, vai aparecer para você a aula sobre verbo de ligação. Quando a gente fala sobre verbo de ação, verbos que expressam fenômenos da natureza, verbo de ligação, nós estamos falando de pré-requisito de estudo para entender o predicado. Tudo bem? Então você tem que entender o que é um verbo de ligação, um verbo de ação, né? Um verbo que expressa fenômeno da natureza para depois você estudar o predicado. Então isso daqui é um pré-requisito para estudar predicado, beleza? Então tá, mas antes, você já clicou nesse botão vermelho pulsante aí na sua cara, que é esse botãozinho do inscrever-se? Você já clicou nesse botão azul, céu, paz, que é o quê? O like? Eu mereço, gente. Eu mereço. Verbo de ligação, nós estudamos ele em um vídeo que você depois vai assistir, vai abrir a abinha para assistir. E hoje eu divido sempre o conteúdo em várias partes para a gente ir juntando, né? Eu acho que fica mais fácil, ao invés de estudar tudo de uma vez, tudo bagunçado, a gente divide em partes e vai estudando cada uma dessas partes. Hoje nós veremos o que é um verbo de ação. Também conhecido, né, nas provas, principalmente se você for prestar um vestibular ou um concurso, ele pode vir com o nome de verbo significativo ou nocional, tudo bem? Que é um verbo de ação, nada mais que isso, tá bom? Olha lá, o que é um verbo significativo nocional? Que ele indica pra gente a ação de um sujeito. Ele indica a ação. Quando eu falo que o verbo de ligação liga sujeito a uma característica desse sujeito, e essa ligação ele indica para mim o modo, o estado que o sujeito está, aqui eu só estou falando da ação desse sujeito. Eu não estou falando se ele está triste, se ele está feliz, qual que é o modo que ele está, não me interessa. Eu só estou falando do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele deixou de fazer, do que ele fará. Tudo bem? Não estou falando nem do modo nem do estado, eu estou falando da ação. Então eu falo assim, eu não irei à sua casa. Eu não irei. Quem não irá à sua casa? Eu. Então nós temos aqui o nosso sujeito, certo? Quando eu falo que eu não irei à sua casa, isso é uma ação minha. Na verdade é a minha falta de ação, porque eu não irei. Tudo bem? Mas então, o verbo ir aqui, ele está indicando uma ação. Ele cancelará a reunião. Qual que é a ação dele? Cancelar a reunião. Quando eu falo que ele cancelará a reunião, eu não estou falando do modo, do estado que ele se encontra, não. Eu estou falando de um ato dele. Tudo bem? O que ele fará? O que ele fará? Ele cancelará a reunião. Eu não tenho aqui uma característica do sujeito. Porque se eu tivesse uma característica do sujeito, isso não seria, né, um verbo de ação, seria um verbo de ligação, porque ligaria sujeito a uma característica dele. Por isso que é importante você assistir a aula de verbo de ligação, para que você consiga fazer esse comparativo, beleza? Então não deixe de ver. Atenção, porque um mesmo verbo, ele pode ser um verbo de ligação, mas ele também pode servir como ação. Eu viro para você e falo assim, o verbo andar. O verbo andar, ele não indica uma ação? Eu ando todos os dias até a minha casa. É a minha ação. Eu ando todos os dias, ok? Então eu falo assim, ele anda pela rua. Isso daqui, pela rua, não é um modo, o estado dele. É uma ação. Ele anda pela rua. Esse verbo indica ação. O verbo andar em si, ele é um verbo que indica ação. Só que a gente tem que sempre analisar o que vem depois do verbo. Eu viro e falo assim, ó, ele anda triste. Quando eu falo triste, eu estou falando do modo, do estado em que ele se encontra. Então aqui, quando eu estou falando de modo, estado, ele é um verbo de ligação, porque ele liga sujeito a uma característica do sujeito, que é o modo que ele está, triste. Aqui ele liga sujeito à ação do sujeito, que é andar, é o ato de andar pela rua. Tá dando para entender? É extremamente importante que esse conceito fique muito claro na sua cabeça para que você entenda predicado. Isso aqui é um pré-requisito para você estudar o predicado. Então não deixe de ver a aula de verbo de ligação também.
Deu pra entender? Então tá bom, você já se inscreveu nesse canal, você não se inscreveu nesse canal, eu estou aqui da vida com você nesse momento, porque se você não clicou nesse botão, não compartilhou esse vídeo com seus amigos em grupo de estudos e zaps, você já errou, falhou comigo. Porque eu fiz uma aula incrível, maravilhosa pra você entender o negócio e você não tá me retribuindo com um carinho, com um like. Entendeu? Então tá bom. Não deixe também de me seguir lá no Instagram, beleza? Um beijo carinhoso pra você. Eu encontro lá você na nossa plataforma, que é o redaçãoegramatica.com.br, com os cursos completos pra você, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a nossa próxima aula aí.